Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 96. Hoje nós iremos falar sobre a obsessão e como combatê-la, como se livrar, se libertar do jugo da obsessão, os ataques espirituais. Assunto esse que foi alvo de estudo criterioso, minucioso do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 23, título da obsessão, teve a oportunidade de citar 4 casos que envolve a obsessão, que é a obsessão simples, é o primeiro, fascinação é o segundo, subjugação, é o terceiro, e causa da obsessão, quarto. E um quinto tópico, né? Na verdade são 5, né? Quinto tópico, meios de combatê-la, certo? Obsessão simples, fascinação, subjugação, causa da obsessão e meio de combatê-la. Nós, é claro, que não poderíamos cuidar desses 5, mas vamos, nesse CADEF, falar de maneira geral, abrangente, certo? Então vale a pena, você que quer conhecer mais a respeito da obsessão, dá um pulo em Allan Kardec e veja como que funciona. Ele explica, ele explana todas elas. A obsessão simples, ele vai falar o que acontece. Na fascinação, ele vai falar o que acontece, como acontece. Na subjugação, quais são as consequências. Na causa da obsessão, por que isso se dá, e meios de combatê-la. Então são esses 5 tópicos aí que está no capítulo 23 da obsessão do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nesse CADEF, então, nós vamos falar de maneira geral, de forma ampla. Primeiro, todos nós sabemos que estamos cercados por espíritos. Todos nós. Ao nosso redor há espíritos, inteligências desencarnadas. Essas inteligências, elas podem ser voltadas ao mal ou voltadas ao bem. Quando a inteligência é voltada ao mal, nós temos então as obsessões, que são, na verdade, vínculos espirituais dolorosos, que vão apenas nos desestabilizar, trazer para nós toda sorte de infortúnios, toda uma gama de situações adversas ao bem, entraves na vida pessoal, profissional, principalmente na questão pessoal e familiar. E a obsessão, ela só acontece quando nós estamos invigilantes, quando nós estamos alheios ao nosso equilíbrio interior, por exemplo. Por isso que nós temos que estar sempre conectados com as forças positivas da natureza. Porque o espírito, quando está longe da matéria, quando ele está desencarnado, ele não tem esta concepção do tempo como nós temos. O tempo, para nós, tem uma realidade muito própria, por estarmos presos na dimensão física. Mas o espírito que não experimenta mais o jugo da realidade física, o tempo passa a ter para ele uma outra conotação. Então, para ele ficar a seu lado, obsediando-o, é muito simples. Mesmo porque, na maioria das vezes, ele é obrigado a fazer isso por inteligências superiores a ele. Porque no plano astral inferior existem hierarquias. E muitas vezes esse espírito que está ou subjugando, fascinando, causando obsessões simples, não importa,
o que acontece? Este espírito, ele está sendo subjugado àquilo. Entidades malévolas, maquiavélicas, sádicas, coagem-no e ele acaba então fazendo o quê? Se vinculando a você, apenas para desorganizar a sua vida. Mas, vejamos, nós, em algum momento, em algum instante da nossa vida, fomos incautos, fomos negligentes, demos condições para que se instalasse em nós o conluio obsessivo do plano astral. Nenhum espírito se vincula a você se você não tivesse dado condições para isso. É lei da vida. Claro. Agora, ele pode querer desestabilizar você? Pode e vai querer fazer isso. Se o objetivo dele, se o intento dele, o propósito dele é desestabilizar você, ele vai fazer de tudo e vai usar de todas as ferramentas para chegar até você e procurar desestabilizá-lo, desorganizá-lo. Principalmente interiormente, claro. Porque você, uma vez estando com prejuízos em suas emoções, isso vai afetar a sua vida de relação, sua vida profissional, familiar e etc. Então o espírito conhece você muito bem. Espíritos psicólogos das trevas conhecem você mais do que você mesmo se conhece. Sabe das suas tendências, sabe o seu ponto fraco. E é nesse ponto fraco que ele vai, por exemplo, potencializar o poder dele. Ele sabe que você, por exemplo, tem facilidade, muita facilidade em praticar adultério. É no adultério que ele vai atacar você. Pensamentos impróprios, indevidos, vontades estranhas. Você está procurando se livrar do cigarro, de um vício que vai destruir a sua vida biológica. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar incutir no seu desejo ardente de querer fumar, mesmo que você esteja parando, tentando parar. Porque se você está tentando parar, está procurando superar o vício, os ataques serão maciços, evidente. Além do que, quando você pratica o ato de fumar, você se vincula a espíritos ignorantes que estão presos a este vício. De uma certa forma, você já está obsidiado. E os espíritos que querem ver a sua bancarrota, a sua queda, eles vão incutir realmente sentimentos em você de impotência. Eu não consigo, eu sou impotente. De irritabilidade. Eu fico irritado quando eu paro de fumar. De impressões psicológicas, das mais diversificadas. Isso, então, tudo isso é obsessão. Espíritos que querem nos desestabilizar, principalmente quando você está alterando o seu modelo de vida, quando você está ingressando em uma vida superior de religiosidade, está mudando pensamentos, está procurando se aproximar de Deus, está procurando ser uma pessoa mais voltada aos interesses da luz. Nestes momentos que os ataques eles ganharão mais intensificação em você. Por isso que temos que manter sempre a mente vigilante. Então, a obsessão é isso. Os espíritos vão nos atacar, os espíritos vão tentar nos desestabilizar a todo momento. Agora, como se livrar disso então? Como combater? Já falamos, né? Que são 5 tópicos que Kardec cuida no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23. São 5 tópicos. Vamos citar de novo os 5. Isso é importante, viu, pessoal? Nós somos estudantes. Nós temos que fazer uso dos estudos. Então, obsessão simples é o primeiro tópico que Kardec cuida. Depois, fascinação é o segundo tópico. Depois ainda, subjugação. E assim, causa da obsessão e meios de combatê-la, certo? Agora vamos então
entrar como combater a obsessão. Como fazer com que a obsessão não chegue a nós? Simples. Simples? Que história é essa, Ednelson? Sim, é simples. Mudar a sua mente. Procurar sintonizar a sua mente a realidades superiores da vida. Procurar descontrair no sentido positivo. Há muitos entretenimentos positivos. Procure, por exemplo, se exercitar, caminhar, ler bons livros e o principal de tudo, oração, prece, se conectar com Deus através da prece. Ore, sempre esteja conectado com Deus, o poder da prece. Nós não temos condições de avaliar o poder da prece. A prece nos banha, nos purifica, nos protege, zela por todo o nosso patrimônio espiritual, emocional. A prece vai nos garantir sempre, em qualquer instante, em qualquer momento, proteção. Então, sempre se conecte com as forças positivas da vida. Não se preocupe se você está sendo alvo de um ataque espiritual. Entenda que se isso aconteceu é porque você provocou isso. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe antes com a sua mente. Porque se você se preocupar com obsessão, se você se preocupar com ataque, você vai ficar mais doente ainda. Isso vai resolver o quê? Absolutamente nada. Se você sente incômodos, se você sente pensamentos estranhos, pensamento de desânimo, pensamento de eu vou desistir, eu não vou mais prosseguir, eu já não tenho mais forças, para mim acabou, basta, eu cansei, já tentei e nada resolve, estou desempregado, estou abatido, estou nervoso, minha esposa depressiva, estou gastando exageradamente, o meu aluguel está prestes a vencer, não sei o que fazer. É neste momento que os espíritos vão se vincular em você e destruir a sua vida. É fato. Nós não queremos assustar ninguém, longe de nós fazer uma situação dessa, mas é uma realidade. Agora, está ruim? Você julga que está ruim? Então, volte o seu pensamento a Deus, à oração. A você. Procure olhar em você os pontos positivos. Porque se você está passando por algum problema, tenha certeza que ele é temporário. Esses problemas são apenas respostas de alguma coisa que você fez em algum lugar da sua vida. A lei da ação e reação. Não tem como você fugir disso. Isso não é praga, isso absolutamente nada, apenas consequência das suas ações. Qual que é a maturidade, então? Agora, imaturidade, estado psicológico infantil, adolescente, o que é? É ficar zangado, é xingar Deus, é brigar com o universo. Isso não vai resolver nada. Isso é um estado psicológico muito infantil. Então, o que você tem que fazer? Ter atitude de uma pessoa madura, entender que você está passando por isso, é momentâneo, é passageiro, é efêmero. O que você precisa fazer? Se conectar com Deus, procurar forças dentro de você, que as forças estão aí, e combater isso. Eu não consigo mudar de pronto as coisas que estão ao meu redor. Ore, confie em Deus. Confie em Deus, faça a sua parte, claro. Nossa fé tem que ser raciocinada. O próprio Allan Kardec. Fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. De novo, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé raciocinada. É você fazer o trabalho interior acreditando que tudo vai dar certo e fazendo a sua parte. Trabalhando com convicção, procurando um emprego com vontade, procurar, o aluguel está vencendo, mas eu vou encontrar um meio, vou encontrar uma situação, e aparecem situações de toda, você não consegue entender, nossa, de repente apareceu uma ajuda, porque Deus não abandona ninguém,
certo? Então é isso, meus amigos. Esse CADEF aí, certo? CADEF 96. Obsessão e como combatê-la. Tenha certeza, você vai vencer. Dentro de você existe um oceano de ricas possibilidades. Você tem condições de chegar muito além. Muito além. CADEF, nós estamos juntos. Paz a todos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.